No governo Bolsonaro, famílias pobres foram enganadas, pagaram para receber cisternas que eram de graça no governo Lula, no governo Dilma, e foram um programa social importantíssimo contra a fome no Nordeste. Diga, Paulo. Exatamente. Na história do povo brasileiro, especialmente do povo nordestino, é provável que existam poucas conquistas tão importantes, tão memoráveis, como a construção de cisternas durante os governos Lula e Dilma. Foram construídas milhões de cisternas, o número que eu tenho aqui falam-se 1,4 milhão de cisternas, inteiramente gratuita, uma obra pública, porque é um direito da população ter acesso à água. E quem pôde, como eu fui na época, visitar o começo das operações, o começo da construção das cisternas, que se baseavam também em água, muitas vezes, em um novo programa de águas que havia lá com base no Rio São Francisco e tudo isso, bem, viu a importância daquilo, viu a alegria da população e viu as condições terríveis que a população estava submetida. Pois bem, nós sabemos que após o golpe do Michel Temer e depois no governo Bolsonaro, nós tivemos uma regressão em toda a linha, inclusive uma regressão no programa permanente, porque tem que ser um programa permanente, as necessidades são muito maiores do que aquilo que foi feito até agora, foi sendo substituído, foi sendo enfraquecido, foi sendo cortado. E hoje existem prefeituras que não fazem mais as obras, que alegam que não tem recursos, e vão para os próprios cidadãos, que é aquela população que não tem água em casa, que não tem trabalho, que fica trabalhando duro na roça para dali ter um sustento suado, para cobrar. E quem paga tem cisterna. Quem não paga, não tem, às vezes mesmo pagou e não levou. Ou seja, é um escândalo, é um retrato da destruição de um dos grandes projetos sociais do governo do Lula e da Dilma, programas sociais assim históricos, que são um orgulho da população daquela região e que agora foram transformados numa maneira de... enfim, foram transformados em uma maneira de tirar dinheiro da população, porque muitas vezes as pessoas pagaram e, claro, não receberam a cisterna. Não, e é um programa social gratuito, né? Fala, Marcelo. Eu estou constatando que vai faltar polícia para apurar tanta falcatrua que foram feitas no governo passado. Eu tive em 2018 no Ceará, quando eu fui fazer a matéria daqueles campos de concentração que aconteceram na cerca de 1930, 35, e ali eu rodei muito, lá no sudoeste do Pará, no centro-sul do Pará, Senador Pompeu e outras cidades vizinhas. E eu vi várias cisternas. Tem fatores que a gente não percebe. A dona de casa, quando recebe uma cisterna dessa, ela economiza 4 horas na vida dela diária. Ela deixa de gastar um tempo que ela perdia indo buscar água, de lata d'água na cabeça, como cantavam no morro do Rio de Janeiro, as músicas sambistas sempre falaram, mas lá no Nordeste era muito comum isso. E ela perdia um tempo indo buscar e um tempo trazendo. Ela passou a economizar um tempo, eram algumas coisas que beneficiaram essas cisternas, que acumulavam a água da chuva, a luz para todos, que permitia terem celulares, e a telefonia. Isso tudo ajudou a melhorar a vida delas. Algumas, eu encontrei uma que, pelo menos assim, eu voltei a estudar. Passei a ter mais tempo de estudar. E essas construções no tempo do Lula eram feitas de alvenaria. Isso incentivava o comércio local. As pessoas recebiam a grana, a prefeitura recebia a grana, o material era comprado no comércio local. Depois a Dilma fez uma bobagem, que foi refeita, que começou a usar cisterna de plástico. Aí já não tinha mais o incentivo ao comércio local, porque eram compradas fora da cidade, de outros lugares. E, aos poucos, essas cisternas se mostraram impróprias por conta do calor do Nordeste, que deformava as cisternas, e isso foi modificado. Agora, jamais cobraram dos beneficiados, até porque eles não têm, e muitos, a reportagem da Folha que teve lá em novembro mostra, muitos deixaram de ter a cisterna, jamais cobraram areia, cimento, ou mesmo alimentação para os operários que iam fazer a obra. Isso é um verdadeiro absurdo. Esta empresa, que é de Alagoas, e nós estamos falando de cisternas construídas no norte de Minas, essa empresa de Alagoas ter cobrado isso da população é roubo. Precisa O Wesley Dourado está resumindo aqui, Marcelo. O governo Bolsonaro, fome, miséria e corrupção. Exatamente.